O político foi preso em 2011, acusado de estupro e favorecimento à prostituição. Agora a justiça analisa a possibilidade de libertar o ex-parlamentar. Chuva causa prejuízo no oeste do estado. Raio atinge propriedade em Chapecó e pelo menos 5 animais morrem por causa da descarga elétrica. Já em Saltinho, a rodovia SC-160 foi completamente interditada depois de deslizamentos de terra. Em compasso de espera, mais de 500 funcionários da Prefeitura de Joinville podem perder o emprego. Suspeita de fraude. Concurso do Ministério Público de Santa Catarina pode ser anulado pela Justiça. E ainda as demissões no futebol catarinense. Depois da saída de Caio Júnior do Criciúma, hoje foi a vez de Vinícius Eutrópio deixar o Figueirense. Para a vaga dele, o alvinegro contratou Guto Ferreira. A mudança não agradou o volante Marcos Assunção, que decidiu sair do clube. O Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Depois de quase 3 anos, o Supremo Tribunal Federal analisou o processo que condenou o ex-deputado federal Nelson Guetem a 35 anos de prisão. Ele foi acusado de estupro e favorecimento à prostituição. Para o Supremo, as provas utilizadas para indiciar o ex-parlamentar são ilícitas. Além disso, ele deveria ter sido julgado na esfera federal, já que na época ainda era um deputado federal. O processo foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira. De acordo com o advogado de Nelson Guetem, a decisão foi tomada porque a ação deveria ter sido comandada pelo Supremo desde o início e não pela comarca de Itapema, como aconteceu, já que se tratava de um processo contra um deputado federal. E o Supremo Tribunal Federal, naquela época, era o juiz natural, era a autoridade competente para processar e julgar o Nelson Guetem de Lima. Não o foi. Durante 237 dias, a Polícia Civil de Santa Catarina investigou o Nelson Guetem de Lima, sem autorização, sem a chancela do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Em razão disso, e de outras legalidades apuradas pelo próprio Supremo Tribunal Federal nesta reclamação, é que o Supremo entendeu, na data de ontem, produzidos pela polícia naquele período, são nulos e não servem para lastrear qualquer denúncia, qualquer ação penal. Embora o Supremo Tribunal Federal entenda que as provas vinculadas ao processo são ilícitas, isso não quer dizer que o ex-deputado será solto imediatamente. A liberdade de Nelson Guetem, assim como a continuidade da ação, vão entrar na pauta do Supremo Tribunal de Justiça nos próximos meses. De acordo com a defesa do ex-parlamentar, devido à Copa do Mundo e às eleições deste ano, é provável que o processo seja analisado somente em novembro. Nada impede que o próprio Ministério Público deflagre uma nova ação penal para investigar esses fatos, agora sim, de forma lícita, respeitado o contraditório e ampla defesa, e também apurado por juízo natural e juízo competente. Nelson Guetem foi preso em 2011 por suspeita de estupro e favorecimento à prostituição. Algumas escutas telefônicas foram usadas no processo para incriminar o político. Na época, ele foi acusado de promover festas com adolescentes em um condomínio de luxo. Oi? Oi? Tudo bom? Tudo, e com você? Também. Você quer vir aqui? Claro, estamos esperando. Então vem pra cá que vai todo mundo brincar pelado, super legal. Nesta outra gravação, Nelson fala com Gilberto Orsi, também envolvido no processo. Os dois conversam sobre a autorização da mãe de uma das garotas para a realização do encontro. Que horário você disse pra mim que eu podia chegar com a... Até às 7. Até às 7, é? Então, por favor, vai lá e acerta com a mãe dela, porque a mãe dela tá enlouquecida aí com ela. Tá? Deixa que eu falo com ela. Desde 2011, quando foi detido, Nelson Guetem permanece na unidade prisional avançada de Itapema. O professor de fanfarra, Gilberto Orsi, foi beneficiado pelo indulto pleno. Já a Cristiane Paes, acusada de coagir as vítimas, aguarda o julgamento em liberdade. O homem acusado de ajudar a matar um policial civil em Lages foi condenado a 14 anos de prisão. A sentença saiu durante a madrugada após 15 horas de julgamento. Era por volta das 3 horas da manhã de hoje quando o Jeová Brasil ouviu a sentença. 14 anos de reclusão pelo crime de homicídio duplamente qualificado. O júri popular começou às 10 horas da manhã desta terça-feira. Em junho do ano passado, ele e Maharishi Blui do Amaral, na época namorada do policial civil Ari dos Santos, foram acusados de terem matado o policial.
Em depoimento, Jeová afirmou que não matou o policial, mas iria ajudar Maharishi a ocultar o corpo. O crime foi descoberto por causa de um acidente de trânsito ocorrido na BR-116 em Correia Pinto, quando eles tentavam levar o corpo. O policial já estava morto no banco traseiro. Maharishi também deve ir à júri popular, mas recorreu da decisão. E o recurso aguarda a apreciação do Tribunal de Justiça do Estado. E prossegue até domingo nas rodovias federais que cortam o estado a Operação Dia do Trabalho. A Polícia Rodoviária Federal alerta para alguns pontos críticos que exigem maior atenção dos motoristas. Durante a operação, os policiais rodoviários vão trabalhar em sistema de escala. Nas estradas, o efetivo será reforçado em pontos com maiores ocorrências. Segundo essa policial, a fiscalização vai monitorar o uso de cadeirinha infantil, o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante e as ultrapassagens irregulares. Vai ter escala, reforço de escala, efetuando ronda em vários pontos da rodovia, nos pontos mais críticos, com um radar fotográfico e também efetuando testes de bafômetro em vários horários durante o dia e durante a semana. Durante o feriado prolongado, os motoristas que estiverem conduzindo veículos de carga terão horário restringido e não vão poder circular na quinta-feira entre as 6 da manhã e ao meio-dia e no domingo, depois das 4 horas da tarde até a meia-noite. Para esse feriado, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nos 5 pontos considerados mais críticos em Santa Catarina. Na BR-101, entre Itajaí e Itapema, na Grande Florianópolis, de Biguaçu a Palhoça e no sul do estado, entre Laguna a Capivari de Baixo. Já na BR-470, de Blumenau a Indaial e na 280, entre os municípios de São Francisco do Sul e Araquari. Já deve se tomar o cuidado antes de sair de casa, verificar todos os equipamentos do veículo, ver se ele está funcionando direitinho, olhar os pneus. Então, não ingerir bebida alcoólica antes, que infelizmente ainda está ocorrendo muito, acidentes com condutores embriagados. O objetivo da operação é reduzir as mortes no trânsito. Segundo dados da PRF, Santa Catarina é um dos estados com maior número de acidentes durante os feriados prolongados. No último feriadão de Páscoa e Tiradentes, 16 mortes foram registradas nas estradas de Santa Catarina. E ainda hoje, prejuízos no oeste do estado. Animais morreram atingidos por raio. E a seguir, concurso do Ministério Público de Santa Catarina pode ser anulado por suspeita de fraude. É um instante só, a gente já volta. Concurso do Ministério Público de Santa Catarina pode ser anulado. Denúncias de fraude na execução das provas estão sendo investigadas. Maria Luísa começou os estudos em fevereiro para o concurso de analista do Ministério Público. Ela se empolgou para o desafio, mas na hora de fazer a prova no domingo teve uma decepção. A fiscal chamou 3 voluntários para fiscalizar se o malote estava fechado, conforme todos os concursos fazem. Foi verificado por ela mesmo que tinha um rasgo bem extenso no malote que passava facilmente as provas. Além da denúncia de que os envelopes vieram abertos, um outro problema. Neste vídeo divulgado na internet, é possível assistir a uma pequena discussão entre os candidatos e o fiscal. O motivo? O atraso na entrega da avaliação. O prazo do atraso do início da prova vai ser dado. Muito bem. O prazo, nós vamos avaliar como vai ser o início no período da tarde para as pessoas que vão fazer a prova da tarde. Quase 25 mil pessoas fizeram o concurso do Ministério Público de Santa Catarina. Só que na UFSC, onde aconteceram algumas reclamações, foram quase 8 mil candidatos. A FEPESE recebeu 40 requerimentos de problemas relacionados à prova e está analisando os casos. O superintendente da FEPESE, Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, responsável pelo concurso, afirmou que o atraso aconteceu porque as provas de 3 turmas foram levadas para outro endereço. Mesmo assim, foi dado um tempo a mais aos candidatos, não havendo prejuízos.
Já com relação à denúncia de que o malote estava aberto, ele garantiu que isso não aconteceu. Não é um corte, ele é um arranhado nos 2 envelopes que a gente tem aqui. A Comissão de Concursos do Ministério Público está investigando o caso. O concurso deve ser feito sem que reste qualquer dúvida quanto à sua idoneidade. Se houver a confirmação de que ocorreram imprevistos que acarretaram irregularidades, e desde que demonstrado isso, o concurso poderá, inclusive, ser refeito. Otávio também fez o concurso, mas para ele não houve irregularidades. O candidato está preocupado e não quer anulação. Larguei festa, larguei muita coisa para estudar, me dedicar, fui bem na prova, não tenho interesse nenhum em anular esse concurso. E o Supremo Tribunal Federal manteve a ação do Ministério Público contra a Prefeitura de Joinville. Nela, a promotoria pede o desligamento de funcionários que foram contratados sem concurso público, mas que foram efetivados. A Prefeitura de Joinville já foi comunicada da decisão do Supremo Tribunal Federal. A ação, que foi ajuizada pelo Ministério Público, considera inconstitucional a efetivação de cerca de 600 funcionários contratados antes da Constituição Federal de 1988, sem a prestação de concurso público. Os chamados servidores seletistas foram incorporados ao quadro de efetivos no ano de 1995, quando foi criado o Estatuto dos Servidores, através de lei municipal. O Ministério Público discordou e entrou com ação contra o artigo que previa a adequação dos cargos para servidores concursados ou não. A Secretaria Municipal de Comunicação informou que a Prefeitura de Joinville vai acatar o resultado e, para isso, aguarda a decisão da Justiça Local para saber o que deve ser feito com os funcionários seletistas. O mais provável é que eles sejam demitidos. Alguns, inclusive, já se aposentaram ou estão em processo de aposentadoria. O Sindicato de Servidores Públicos do município de Joinville, o SINSERJ, acompanha o caso e aguarda a publicação para avaliar quais são os impactos causados aos seletistas. Nós estamos trabalhando com um número de cerca de 600 servidores na ativa ainda. Estive conversando hoje ainda com a gestão de pessoas e para segunda-feira nós vamos ter esse mapa completo de quem são esses servidores, nome a nome, o local de trabalho de cada um deles e como está a situação funcional de cada um. Quanto tempo de serviço, qual o percentual do tempo para aposentadoria que cada um tenha cumprido até o momento, para daí com calma a gente verificar caso a caso o que é necessário ser feito. E a seguir, técnico do Criciúma foi apresentado hoje à tarde pela diretoria do clube. E no Figueirense, a demissão de Vinícius Eutrópio e o anúncio do novo treinador da equipe. Futebol, semana de mudanças nos clubes catarinenses que não estão nada bem no Campeonato Brasileiro. No Criciúma, um dia após a saída de Caio Júnior, a diretoria apresentou o novo treinador. Wagner Lopes, de 45 anos, foi apresentado agora à tarde. Ele é ex-técnico do Botafogo de Ribeirão Preto. O ponto alto da carreira como jogador foi em 98, quando atuou pela seleção japonesa na Copa da França. Wagner Lopes assume a equipe com 2 desafios. O primeiro, vencer no Campeonato Brasileiro, já que o Tigre vem de 2 derrotas. E o segundo, tirar o Criciúma da zona do rebaixamento. A primeira chance é no domingo, contra o Figueirense. Eu sei que é um momento difícil, um momento conturbado, mas é na hora da dificuldade que a gente vê quem realmente gosta do clube. Então, até aproveitar a oportunidade para dizer para a nossa torcida que não vai faltar trabalho, que a gente espera contar com apoio. A gente espera contar com a crítica, porque a democracia é isso, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua opinião, e a gente respeita, mas vai fazer de tudo para que o nosso torcedor sinta orgulho do nosso time. E hoje foi a vez do Figueirense decidir pela saída do treinador. Vinícius Eutrópio participou do jogo aberto e falou sobre a demissão. A gente tem pessoas competentes para avaliar o trabalho, e nesse momento foi avaliado que seria melhor a troca de comando, eu tenho que respeitar. E sempre agradecer ao Figueirense, em primeiro lugar, a Figueirense, a torcida. Isso é impossível eu não agradecê-los. É difícil em um sentido, mas eu deixo o clube muito alegre, né, por tudo, né? Não antes que eu conquistei nada sozinho, jamais. Sou uma peça da engrenagem.
mas eu deixo alegre no sentido de deixar um clube vitorioso, um clube com um alto astral, né? Um clube que as pessoas entenderam o processo, que o processo é difícil, mas deixa que todos se unam, que a torcida pegue junto, que todos se respeitem, que os funcionários façam tudo correr bem, a coisa anda. E o volante Marcos Assunção, de 37 anos, pediu para sair do Figueirense hoje à tarde. Ele não concordou com a decisão de Vinícius Eutrópio e com a contratação do novo treinador Guto Ferreira, também confirmado hoje pela diretoria alvinegra. Guto já foi treinador do Criciúma e no ano passado comandou a Portuguesa na Série A do Campeonato Brasileiro. E pensando em definir estratégias para o setor produtivo de aves e suínos no Brasil, representantes da Associação Brasileira de Proteína Animal se reuniram hoje em Santa Catarina. O estado é o maior exportador do mundo e teme também a movimentação de turistas durante a Copa, já que doenças foram registradas no exterior. Foi depois do surto de gripe aviária no mundo que a indústria de avicultura catarinense viu a oportunidade de expandir mercados. Da mesma forma, a suinocultura de Santa Catarina também ganhou fama internacional. Desde 2005, o estado conquistou o topo e é líder mundial na produção e exportação desses dois animais. Hoje o consumidor do mundo abre mão de muitas coisas, até do preço. Se ele gostar de uma carne de um país, ele compra. Mas da sanidade é imprescindível. Internacionalmente, o cenário não é tão promissor. Um subtipo do vírus influenza e a mais recente diarreia suíno-epidêmica atingiram os Estados Unidos e a Europa. Nenhuma dessas doenças é transmissível ao homem, mas podem acabar afetando os rebanhos catarinenses. Por isso, a Associação Brasileira de Proteína Animal já estuda proibir qualquer tipo de visitação às granjas, produções e indústrias do estado. Para o setor, também preocupa a entrada no Brasil de material genético e alimentos para animais, além dos próprios turistas que devem vir em maior número com a Copa do Mundo. Ele pode trazer até um resíduo que fique no sapato dele, né? Na roupa dele, né? Isso pode acontecer. A Superintendência Federal de Agricultura em Santa Catarina informou que realiza fiscalizações de rotina nos aeroportos, portos e fronteiras terrestres e que deve manter o procedimento durante o Mundial. Através do Ministério da Agricultura, que é quem coordena ditas ações de defesa sanitária, mas, claro, numa importante parceria e articulação com o governo do estado. E a seguir, últimas horas, termina hoje à noite o prazo de entrega da declaração de imposto de renda. E ainda o novo sistema do transporte coletivo da capital. Tarifa de ônibus ficará mais barata a partir de agosto. Chuva provoca prejuízos no oeste do estado. 5 bovinos morreram depois de serem atingidos por um raio em Chapecó. No local, ainda é possível ver as marcas do raio que atingiu o chão e uma árvore. Das 11 novilhas que estavam embaixo dessas árvores, 5 morreram. O caseiro ouviu o barulho e percebeu que os animais estavam mortos ainda durante a madrugada. Era em torno de 5 horas da manhã, deu aquele estouro, né? Daí eu levantei a olhar, peguei a lanterna, levantei a olhar, as vacas já estavam caídas lá. Daí fui lá ver. Tinha 5 no chão e as outras beirando em redor e aquelas lá não tinham mais o que fazer, né? Estavam praticamente mortas já. De acordo com especialistas, pela distância entre as patas dianteiras e traseiras, os bovinos estão sujeitos a uma tensão maior do que a dos humanos, porque quando chove, as patas ficam molhadas e enterradas. Em caso de raios, os acidentes com animais são fatais. O bovino acaba sendo mais vulnerável aos raios, né? Primeiro porque ele está no meio ambiente, está molhado, né? A hora da chuva o animal procura as árvores para se abrigarem, acaba aquela árvore sendo um para-raio, né? E atinge os animais. Uma cerca de arame também, ela é um condutor da eletricidade e o animal acaba sendo atingido de forma mais fácil. De acordo com a Cidasc, em Santa Catarina, existem registros frequentes de animais que morreram ao serem atingidos por raios. Os para-raios seriam uma alternativa para os produtores, mas enquanto os equipamentos são inviáveis nas propriedades, os criadores podem ter alguns cuidados básicos com o rebanho. É possível fazer na hora de uma chuva, né?
levar os animais para uma área coberta quando isso é possível. Por isso que em gado de leite essa possibilidade é maior. A mortalidade de animais provocada por raios não tem nenhum subsídio do governo ao produtor. Aqui na propriedade onde seu José cuida, o prejuízo foi de cerca de R$15 mil. Nós ia disseminar elas, né? Pronto já para disseminação. O senhor já tinha visto algo assim? Não, primeira vez. Porque de raio assim, que matar a criação, primeira vez, né? A SC 160 está totalmente interditada no município de Saltinho. Toneladas de terra estão na rodovia e não há horário para liberação do trânsito. Longas filas se formaram durante a tarde. Máquinas do município de Saltinho e Campo Herê estão trabalhando no local. A Polícia Militar Rodoviária acompanha os trabalhos e mantém o controle do trânsito. A quinta-feira vai ter chuva na madrugada em todas as regiões em função do deslocamento de uma frente fria. No decorrer do dia, a nebulosidade diminui, dando lugar a aberturas de sol, temperatura em elevação. A mínima deve ficar em 10 graus na Serra e a máxima em 30 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e litoral norte do estado, máxima de 27 graus. Na região oeste, mínima de 15 e máxima de 21. E termina hoje à meia-noite o prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda. Segundo a Receita Federal, em Santa Catarina, até a tarde de hoje, aproximadamente 1.025.000 pessoas já haviam declarado. Quem não fizer a declaração no prazo será multado em mais de R$ 165 ou 20% sobre o valor do imposto devido, prevalecendo o maior valor. Mais informações podem ser obtidas pelo site da Receita Federal, que aparece na tela. A lei que exige dos estabelecimentos comerciais a exposição do Código de Defesa do Consumidor vai completar 4 anos, mas a maioria dos consumidores não tem o costume de consultar o texto, o que pode induzir ao erro. Desde 2010, ele está ali, bem visível, à disposição. Mas nas ruas, a resposta sobre o uso do código é quase unânime. Alguma vez você já leu o Código de Defesa do Consumidor? Não. Você conhece alguns dos seus direitos enquanto consumidor? Conheço alguns, mas na maioria, na verdade, não conheço, né? No momento, não. Nunca tentou ler? Se interessou? Não, me interessei. O Código de Defesa do Consumidor existe desde 1990. E para assegurar que os direitos e deveres dispostos nele sejam cumpridos, o PROCON tem o papel de fiscalizar e auxiliar consumidores e lojistas. O órgão atua também orientando. É o caso da lei que exige que os preços dos produtos fiquem visíveis nas vitrines e que foi regulamentada em 2006. Para cobrar dos lojistas, em todo o estado está sendo intensificada a vistoria. Ali diz que tem que estar a informação com clareza, né, que não induza o consumidor a erro. Então tem que estar de forma clara, simples, que ele entenda a precificação. Quem não atender às exigências corre o risco de ser multado. Na região de Joaçaba, por enquanto, os lojistas foram alertados e estão buscando se adequar. Eu acho que é muito importante porque assim o cliente que passa na vitrine vê o preço e vai saber, não precisa nem entrar e fazer pesquisa, ele vai saber que o preço que está e assim vai entrar na loja, né? Porque às vezes não entra na loja achando que talvez esteja caro e eles, vendo o preço eles chegam a comprar. E o prefeito da capital assinou hoje o contrato do novo sistema de transporte coletivo de Florianópolis e anunciou a redução no preço da tarifa. O novo contrato do sistema de transporte coletivo de Florianópolis é válido pelos próximos 20 anos. Caberá ao consórcio Fênix, formado por 5 das 6 empresas que já atuavam na capital, implantar todas as mudanças, principalmente tecnológicas e estruturais, até outubro do ano que vem. Ele vai iniciar já com ampliação do tempo de integração ponto a ponto, com a redução da tarifa, com a criação e ampliação da tarifa social, com a criação do passe livre do estudante efetivamente carente e uma série de investimentos em qualidade, em tecnologia, em renovação de frota, em climatização dos ônibus. A primeira mudança do novo sistema já poderá ser sentida pelo usuário a partir de amanhã. Com esse sistema, a integração tarifária poderá ser feita em qualquer parada de ônibus dentro de um prazo de 2 horas. Antes, o usuário só poderia trocar de ônibus sem pagar uma nova passagem dentro dos terminais e num prazo de 30 minutos. Outra mudança importante para o usuário é a redução de 15 centavos no preço da tarifa básica.
É nesse ponto que surge a polêmica com o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano. Eles alegam que a redução na tarifa está atrelada a uma redução de 50% do quadro de funcionários, resultando na demissão de 350 cobradores. Nós queremos a retirada dessa cláusula do contrato, mostrar para o prefeito e para a cidade que hoje eles querem diminuir 15 centavos para tirar os cobradores e no ano que vem, com certeza, não tem os 350 cobradores e a tarifa vai aumentar. E nós estamos dizendo para a população que nós queremos um transporte com qualidade e mostrar que não é o 15 centavos que diminuindo e tirando os postos de trabalho que o sistema vai melhorar. De acordo com a prefeitura, isso não irá acontecer. O motivo para paralisar é absolutamente esdrúxulo. Nós não permitiremos que nenhum trabalhador seja demitido nesse processo. Nenhum pai de família vai perder o emprego por conta da licitação. E uma última informação, o Tribunal Regional Federal suspendeu agora há pouco a decisão que determinava a realização de novas audiências públicas para debater o plano diretor da capital. O projeto aprovado no início do ano na Câmara de Vereadores volta a valer na sua integralidade. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.